Analisamos este tema com os nossos convidados, Carlos Louro, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, e também a Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Bom dia a ambos, bem-vindos. Muito bom dia, bom dia, Notícias. também. Começar por si, Cristina. Muito bom dia, obrigado por estar connosco. Estão reunidas as condições para os prazos serem cumpridos? Bom dia. Relativamente à classificação, neste momento eu não tenho dúvida que ela vai ser dada como concluída hoje. Portanto, inclusive nós temos indicação, apesar do Educa ter dito que efetivamente não existia essa indicação, mas nós temos, portanto, até prints das respostas que estão a ser dadas aos classificadores pelos supervisores de que, independentemente da forma como os itens se encontrarem no final do processo de classificação, o processo deve ser concluído e deve ser atribuída uma classificação a todos os itens. Portanto, não tenho dúvida que, efetivamente, o processo de classificação vai ser dado como concluído. No entanto, apenas um reparo. O facto do processo ser dado como concluído hoje não garante que tenhamos pautas afixadas no dia 17. Isto porquê? Porque a nota final do aluno depende de duas partes. Uma parte que diz respeito às questões de desenvolvimento e que dizem respeito a estes itens de que se tem falado nas últimas semanas e que são os professores que classificam, e depois uma parte que diz respeito a uma classificação automática que consiste nas escolhas múltiplas e questões de associação. Ora, no dia de ontem, como foi referido na peça, foi solicitado às escolas que indicassem, portanto, a versão correspondente a algumas provas que neste momento parece não haver indicação. Ouvi na peça que os alunos não haviam indicado essa versão, portanto, é um discurso comum relativamente ao passar de culpas para os problemas que têm surgido. Lembro que esta questão da versão surgiu já no final das indicações dos procedimentos a serem adotados pelas escolas e pelos alunos, portanto, resulta de uma questão que não foi logo assegurada a nível dos cadernos, portanto, na folha correspondente às escolhas múltiplas que os alunos assinalam com as famosas bolinhas, não havia espaço para indicar esta versão. Portanto, foi necessário criar-se um documento à parte que os alunos preencheram no dia da realização da prova com a indicação da versão. Ao que parece, este documento não está anexado a todas as provas. Neste momento é indicado que ou o aluno não o preencheu ou a escola não o enviou, mas tendo em conta até as imagens do armazém como está a ser designado, e muito bem, nós colocamos em causa se não foi efetivamente, portanto, o extravio destas folhas mesmo no armazém, à semelhança do que tem acontecido com as folhas de continuação que continuam em falta. Portanto, só depois destas duas partes estarem reunidas é que efetivamente surge uma nota, e nós ainda temos muitas reservas relativamente a esta classificação automática, porque resulta da plataforma que tem gerado tantos problemas. Sim, Cristina, deixa-me ouvir aqui o Carlos Louro sobre isto, sobre estes problemas. Também tem conhecimento, Carlos Louro, destes problemas. Se acredita que na sexta-feira este processo vai estar concluído, as pautas vão ser afixadas? Nós, neste momento, depois daquilo que nos foi comunicado pelo Sr. Ministro na reunião que tivemos ontem, temos confiança, porque foram-nos dadas garantias de que na próxima sexta-feira os resultados, num calendário que vai ser divulgado, serão afixados. E por isso temos que estar aqui. Diz o Ministro, mas na sua opinião e tendo conhecimento deste processo, daquilo que conheço do processo e dos problemas e todo o alarme que foi criado, há duas notas que nós gostaríamos sempre de lembrar. Primeiro é que estamos num processo, e é por isso que é muito monótono para nós estarmos sempre a repetir o mesmo. Estamos num processo em que é muito relevante na vida dos nossos alunos, que é a conclusão do ensino secundário e a transição para o ensino superior. E é isso que deve ser sempre lembrado. Enquanto as provas foram realizadas e estiveram nas escolas, correu tudo muitíssimo bem e foram entregues para a classificação. Todos os problemas que têm sido detectados, que levaram ao adiamento do prazo e à apresentação de um pedido de desculpas, foi no processo de classificação. Neste momento, face àquilo que nos é relatado, também temos muitos professores a relatarem-nos que este processo é um processo de que gostam e que está, quando não surgem estas questões que foram aqui identificadas pela Cristina, está a correr muitíssimo bem e estão a entregar as provas. Também falam da pressão que está a ser colocada aos professores com prazos tão apertados. Sabe que a pressão é algo com que nas escolas estamos habituados a viver. E é engraçado reparar aqui numa coisa. Mais uma vez estamos a falar nas escolas no momento de que há problemas. Nós estamos habituados a trabalhar em silêncio quando tudo corre muitíssimo bem, que é aquilo que normalmente nós sabemos fazer e fazemos sempre há muitos anos nesta questão dos exames. O que aqui temos agora é um ano letivo em que um modelo novo que foi testado
em parte, o ano passado com o exame de filosofia, e agora, quando é alargado, surgem todos estes problemas. Há problemas na digitalização, há problemas na classificação, há problemas nas instruções, há problemas na comunicação dos responsáveis com o exterior e com o interior do próprio sistema educativo, e nós agora temos que confiar na palavra do responsável máximo, que ontem nos disse que iria ser possível. Mas na sua opinião, e olhando para aquilo que aconteceu o ano passado com a prova de filosofia, este processo foi mal conduzido ou tentou fazer-se demasiado? É óbvio que a digitalização é um passo de futuro que tem que ser feito, mas poderia ser feito em fases diferentes? Tudo poderia ter sido feito de modo distinto. A questão é que alguém decidiu que era assim que iria ser feito. E nós estamos aqui para tentar cumprir. A avaliação de todas as situações há de ser feita na sexta-feira. Já poderia ter sido feita, se não houvesse o atraso, na sexta-feira passada. E é aí que nós temos que ver o que correu mal, o que é que necessita ser corrigido e, se necessário, retirar as ilações necessárias e atribuir responsabilidades. Cristina, o que é que lhe parece de todo este processo? E falávamos aqui do que aconteceu o ano passado com a prova de filosofia. Também foram cometidos alguns erros. Isto devia ter sido uma fase de transição, ou seja, o Governo decidiu avançar com algo que tem que ser feito, que é a digitalização é o futuro, mas foi um passo demasiado grande para aquilo que poderia ser feito? Sem dúvida, portanto, julgo que é mesmo aqui que está o cerne da questão. Foi feita uma transição digital de uma forma apressada, com impreparação e tendo inclusive o exemplo de filosofia que reportou vários problemas, inclusive deu a indicação que a plataforma deveria ser substituída e avançou-se, portanto, para o total das disciplinas no formato, com a classificação no formato digital, sem estarem asseguradas as garantias que realmente tudo iria correr bem. Mas já agora, relativamente à intervenção anterior, no que diz respeito a garantias do Sr. Ministro da Educação, e ao que parece ontem foram dadas garantias que efetivamente no dia 17 irão surgir pautas, eu cada vez coloco menos em dúvida, coloco em dúvida o que é que, ou o rigor que vai estar nessas pautas. Mas eu questiono se as garantias são as mesmas que diziam que efetivamente iríamos ter o processo de conclusão no dia 10 e depois no dia 14. Ou então as garantias que disseram que o adiamento do prazo era apenas uma medida preventiva para os professores terem os 10 dias para classificação. Lembro que esse prazo terminava no dia 10, sexta-feira. Durante o fim de semana tivemos provas a serem entregues. Durante o dia de ontem tivemos professores a ser convocados. Portanto, de modo algum, nós temos prova que efetivamente a palavra do Sr. Ministro foi exatamente cumprida e que as suas declarações foram, portanto, reportadas. No que diz respeito a alarmismos, e tem sido uma palavra comum relativamente a todo este processo, e a Missão Escola Pública tem sido acusada desse alarmismo, dado que a 23 de abril alertámos para a possibilidade de termos problemas a nível da classificação no formato digital. Até agora, nenhum desses alarmes foi desmentido. Dissemos que iria haver problemas e existiu. Dissemos que não havia condições para a fixação das pautas e teve de ser adiado. Portanto, no que diz respeito a esses alarmes, até agora ainda não tivemos nenhum desmentido relativamente a eles. Mas já agora, se os alarmes são feitos, não devem ser feitos como vista de ser um alarme, mas de um alerta. Porque a Missão Escola Pública, os professores têm apenas um objetivo: garantir o rigor. Garantir que os alunos tenham efetivamente a sua avaliação externa, que é muito importante para se ter a equidade no que diz respeito ao acesso ao ensino superior, de uma forma que corresponda ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, quer por alunos, quer por professores. Esse é o nosso principal objetivo. E tendo em conta esta questão, faço aqui um alerta, um apelo. Independentemente se os resultados são ou não afixados no dia 17, questões políticas não se podem sobrepor ao rigor da avaliação externa. E se os prazos tiverem de ser adiados mais uma vez, que assim seja, para que nós tenhamos efetivamente o rigor que se exige pelo trabalho dos alunos e dos professores. Se assim entenderem não ser possível e se continuar a ter a teimosia de avançar com um processo que já se viu ter vários problemas, que não garante efetivamente classificações rigorosas e justas, nós apelamos para que esta segunda fase, que supostamente se inicia de hoje a uma semana, seja pelo menos tentar minimizar os danos, nomeadamente que seja indicado aos alunos para que nos cadernos indiquem se utilizaram ou não de folha continuação.
classificação, para ser assegurado que todas as folhas que dizem respeito às escolhas múltiplas e itens de seleção tenham nessa folha indicação se estão a usar a versão 1 ou a versão 2, portanto, tentar desde já ver o que está a correr mal, porque está a correr mal, e é preciso que se assuma efetivamente e que não se tente minimizar os danos que está a causar, porque está a causar vários danos a nível dos professores, a nível dos alunos, para que esta segunda fase, pelo menos, não tenha os problemas que desde já estamos a verificar nesta primeira fase. Porque os professores têm apenas um objetivo: garantir efetivamente que a avaliação dos seus alunos é justa, é rigorosa e que este processo termina da melhor maneira para todos, e que as questões políticas não se sobreponham neste momento ao que é essencial. Carlos, só para terminarmos, com esta visão da Cristina sobre a questão de... Podemos ter as pautas afixadas, mas são pautas com rigores. Os alunos não vão ser prejudicados? Só uma breve nota. Eu, quando falei de alarme, não quis referir-me à intervenção do movimento de escola pública, nem quis analisar a atuação de ninguém. Eu quis referir-me à situação de, neste momento, só estarmos a falar da questão dos exames e estarmos a olhar mais uma vez para a escola, porque existe um problema na escola. Não é nada mais do que isso. A intervenção da Cristina chamou a atenção para um conjunto de situações que ocorreram e que terão agora mesmo que ser avaliadas. Relativamente a essa questão, o que eu lhe quero dizer, não há neste processo a certeza de que tudo é infalível. Portanto, não há neste processo garantias de que seremos absolutamente neutros ou isentos. A garantia que existe é o rigor, o trabalho, o compromisso de todos aqueles que estiveram envolvidos até o momento e, acredito, em todos aqueles que estão neste momento a concluir o processo de classificação. Depois do que vimos ontem e do compromisso que foi assumido, que os resultados vão ser afixados, teremos todos a oportunidade para fazer um olhar para o que nos vai ser facultado. Alunos e famílias poderão confrontar a apreciação que fizeram quando tiveram acesso aos critérios de correção da classificação que projetaram e analisar e, se necessário, desencadear os procedimentos de reapreciação que virão a seguir. Até lá, teremos que ter solidariedade para com todos aqueles que estiveram envolvidos no processo, não deixar de esquecer que os alunos têm aqui, mais uma vez, permita-me repetir, uma fase fundamental do seu percurso e, sobretudo, fazer ou expressar um sentimento de esperança de que a segunda fase corra bastante melhor e que não seja necessário vocês estarem a chamar as pessoas para vir aqui, sempre muito monótonos, a esclarecer do mesmo modo. Aquilo que eu estou a dizer já o escrevemos no final do mês de junho. Por isso, o que nós desejamos agora é que tudo entre, de facto, nos eixos e possa correr bem. Cristina Mota e Carlos Louro, muito obrigado por esta presença aqui. Obrigado pela atenção e pelo convite. Obrigada pelo convite.